Apocalipse 15. O pastor patrocínio com a harpa cristã nova dele, com dificuldade de abrir as folhas, e eu com a minha Bíblia nova, com dificuldade de achar o texto. Apocalipse 15. Apocalipse 15. Versículo 2. Aí, do 2, acredito que até o 8. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. E em pé, junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Até aí. Muito obrigado, irmão. Meus irmãos, podemos nos assentar. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre a verdadeira adoração. Eu tenho alguns slides ali, eu não sei se o irmão conseguiu se achar na ordem. A verdadeira adoração. E antes de nós irmos para os slides, para facilitar o acompanhamento dos irmãos, até aqueles que estão na live conosco, nós temos visto isso. Eu acredito que é unânime aqui. Todos nós temos visto, os nossos olhos têm contemplado o que Deus tem feito, por sua graça, bondade e misericórdia na nossa Assembleia de Deus de Dom Pedrito. Eu acredito que é de comum acordo aqui, que a Assembleia de Deus de Dom Pedrito, ela está em um nível de adoração diferenciado. Não estamos nos comparando a ninguém mais. Nós estamos nos comparando a nós mesmos. É notório que nos últimos tempos, essa igreja tem entendido a adoração de uma maneira muito mais profunda. Não precisa ninguém que está aqui conduzindo induzir, ou forçar, ou manipular, ou adulterar a palavra para que a igreja se levante em adoração verdadeira e genuína ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então, vendo tudo isso que estamos vivendo, que estamos acompanhando, nós precisamos olhar à luz da palavra. O que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira adoração? É aí que eu quero pedir o primeiro slide para o irmão ali, para nós acompanharmos. O tema, isso, tema. Não é tópico 1, é o tema. São 5 slides, o irmão recebeu 5. Este aí, muito obrigado, irmão. Tema, a verdadeira adoração. Eu peguei como texto áureo, meus irmãos, o texto para sintetizar o que nós vamos estudar aqui. Aquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana, aonde Jesus explica para ela qual era a verdadeira adoração que Deus recebia.
que não estava ligada a locais, não estava ligado a rituais. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se os irmãos notarem, eu circulei ali, espírito e verdade. Por quê? Meus irmãos, nós estamos estudando nas escolas bíblicas que o ser humano ele é composto de 3 dimensões. 3 em 1. Como o nosso Deus triuno, 3 pessoas distintas em uma única unidade. O ser humano também, criado à imagem e semelhança de Deus, ele é corpo, alma e espírito. O espírito é a parte mais profunda do ser humano. É o espírito que se conecta com Deus. É o espírito que se relaciona diretamente com Deus. Quando o homem pecou, isso ficou comprometido. Por isso que a Bíblia diz que quem não está em Cristo, quem não foi vivificado por Cristo, ainda está morto em seus delitos e pecados. Mas é lógico que não fala naquele momento de uma morte física. Está morto então, está morto espiritualmente, porque esse espírito não tem comunhão com Deus, o Criador. Esse espírito não tem contato com o Deus, o Criador. E os irmãos vão entender por que não tem contato. Porque para Deus receber uma adoração, existem regras pré-estabelecidas na palavra de Deus. Não é qualquer adoração que Deus aceita. Ela precisa ser em espírito. Esse espírito precisa estar conectado com o Criador. E ela é em verdade. Essa palavra aqui, ela está diretamente ligada à palavra sinceridade. É quem nós somos verdadeiramente. Porque diante de Deus, nós não podemos usar máscaras. Nós usamos, às vezes até como subterfúgio. É natural do ser humano isso, da nossa natureza. Só que diante de Deus, não. É por isso que existem adorações que Deus recebe e adorações que Deus não recebe. A minha adoração, ela pode parecer sincera, mas somente Deus pode julgar se ela é sincera. Louvado seja Deus. Eu lembro de um pastor, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é pastor da Assembleia de Deus lá do Pará. Fizeram uma pergunta para ele, chegou o irmãozinho: paz do Senhor, pastor, paz do Senhor. Me explique, pastor, o que é unção? Disse: meu filho, unção é muito simples. Unção é que uns são e outros não são. E quando nós chegamos na adoração a Deus, e a adoração verdadeira, lá Deus sabe quem é e quem não é. A verdadeira adoração é o centro da vida espiritual bíblica. Por que a verdadeira adoração? Porque existe a adoração que não é verdadeira. Existe a falsa adoração. E talvez hoje seja um dos maiores desafios que a Igreja de Cristo tem, de discernir qual é a verdadeira adoração e qual é a falsa. Porque aparentemente é tudo igual e é tudo a mesma coisa. Qualquer pessoa pode pegar uma letra. Vamos pegar aqui um exemplo, a nossa harpa cristã. Qualquer pessoa pode pegar, principalmente se ele for um músico mais teórico, com mais conhecimento, ele pega a partitura e ele toca qualquer hino da harpa cristã. Então quer dizer que se eu pegar a harpa cristã e cantar um hino, Deus vai receber a minha adoração? Não necessariamente. Eu posso cantar igualzinho se canta
na Assembleia de Deus. Agora, se eu não tenho uma vida espiritual, e eu não vivo uma vida sincera diante de Deus, eu não adoro em espírito e nem em verdade, Deus não recebe aquela adoração. É por isso que às vezes as pessoas se escandalizam. Um ícone da música pega um louvor e canta, e não vamos ser hipócritas aqui. Ah, ficou feio. Não. Orquestrado. A melodia é harmoniosa aos ouvidos. Agora, pouco tempo depois, tu recebe uma notícia. A vida que aquela pessoa vive não condiz com o que ela estava cantando. Aquela adoração não é verdadeira. Não preciso ter medo de chegar a essa conclusão, porque a Bíblia me dá segurança para afirmar isso. Ela não é verdadeira, ela não é apenas, a verdadeira adoração não é apenas liturgia ou música, mas resposta de fé. Conheci um pastor que ele dizia que o louvor é a expressão da alma remida. E isso é uma verdade. O louvor é a expressão da alma remida. Porque só pode prestar um verdadeiro louvor a Deus quem teve a remissão de seus pecados. Porque é na remissão de seus pecados, na pessoa de Cristo, que o homem passa da morte para a vida. E aí ele passa a ter vida espiritual novamente. Se não for em Cristo, não existe vida espiritual. Foi isso que o apóstolo disse. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Através da justificação de Cristo, passa a ter vida. Então, a adoração é uma resposta a essa vida que existe dentro de nós. Me lembrei de Ezequias. Foi tomado de uma doença mortal e ele faz uma oração e aquela oração muda tudo. E Deus dá mais 15 anos de vida para ele. O que Ezequias faz? Ele compõe um louvor. Ele compõe uma canção. E numa das frases dessa canção ele diz o seguinte: os vivos, somente os vivos, esses te louvarão. Ali, ele está fazendo uma aplicação literal, primeiramente, lógico. Ele estava descendo a sepultura. E Deus cura ele de uma maneira milagrosa, extraordinária. Mas não é somente vivos literalmente. Para se louvar a Deus, para se responder, para se reagir. É por isso que essa igreja reage. Porque ela tem vida espiritual dentro dela mesma. Então, para se louvar a Deus, é preciso estar vivo. E não é só vivo de corpo presente, eu preciso estar vivo espiritualmente. Resposta de fé diante do Deus que se revelou. Desde a Páscoa em Êxodo até o Cântico dos Redimidos, o que nós lemos aqui, Apocalipse 15, é o canto dos redimidos. Multidões de todos os povos, tribos, línguas e nações, cantando um louvor de adoração ao Cordeiro. Foi esse o texto que nós lemos. Só que se os irmãos notarem ali naquele texto, nós lemos o seguinte: e cantavam 2 cânticos em um. E cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés que está se referindo ali foi lá na saída do Egito. A Escritura apresenta que só a adoração legítima quando há redenção pelo sangue, vida santa e presença de Deus. Meus irmãos, redenção pelo sangue. O que aconteceu antes do cântico de Moisés ser entoado em adoração a Deus? Depois que o exército de Faraó todo morreu afogado.
O que aconteceu antes? Para eles saírem do Egito, precisou haver uma grande batalha. E a última de todas as batalhas foi a morte de todos os primogênitos. E o povo de Deus escapou também daquele juízo, por causa de um detalhe. Deus tinha dado uma orientação: vocês vão sacrificar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas. E quando o anjo sair, à meia-noite, para ferir a todos os primogênitos do Egito, na casa em que ele vê o sangue, aquela casa vai ser poupada, ninguém vai morrer. Quando eles obedecem isso, o povo de Deus recebe a liberação de Faraó e sai em direção à terra prometida. Ali, atravessa o Mar Vermelho, todos aqui conhecem. Antigamente se via muito, hoje não se vê tanto aquela famosa quadro, aquele que tinha nas paredes, né? A travessia do Mar Vermelho, hoje não é muito comum. A nossa geração, né, pastor Joel, ainda lembra desse quadro. Quando o povo termina de passar o Mar Vermelho, as águas que haviam se separado para o povo de Deus passar se juntam novamente e todo o exército de Faraó morre, perece. E o povo de Deus é definitivamente, fisicamente liberto da escravidão do Egito. É claro que eles saíram do Egito. O Egito sair deles aí é outra história. Isso aí levou mais tempo. Mas ali eles cantam um cântico de louvor a Deus. Por favor, irmão, o próximo slide. Essa lição, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos em 3 tópicos. Que Deus nos dê graça para que nós consigamos, dentro do tempo que nós temos, aplicar tudo isso. Tópico 1, o tabernáculo e a primeira Páscoa, a base da liberdade redentora. Meus irmãos, aqui que nós vamos meditar, e tem ali as referências, eu coloquei as referências, porque depois, se os irmãos quiserem esses slides, a gente pode passar para os irmãos. É muito texto para nós lermos, então não temos tempo hábil aqui, mas são textos que corroboram aquilo que nós vamos falar aqui. Primeiro, a Páscoa e o sangue do Cordeiro, já falamos sobre isso. Foi o sangue do Cordeiro que livrou da morte. Era isso que eles tinham em mente. Nós podemos fazer uma aplicação rápida aqui. É o mesmo sangue, é o mesmo poder, é a mesma marca espiritual que está sobre os nossos lares e está sobre as nossas famílias. Nós temos temos escapado, nós temos recebido livramentos, porque na nossa casa, no nosso lar, a nossa família é marcada com o poder do sangue de Jesus. O destruidor não tem lá chegado, por causa dessa marca. O tabernáculo como a presença. Deus acompanhou aquele povo. Aquela travessia que durou um total de 40 anos. E como que Deus habitou dentro do povo? Como que Deus acompanhou eles? Através de uma tenda. Dentro daquela tenda existia um lugar tão santo, tão santo. Por isso que na oração aqui, quando eu estava iniciando, eu lembrei da expressão o Deus que habita entre os querubins. Essa expressão é ligada ao Velho Testamento. Porque nesse lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança tinha 2 querubins, um de frente para o outro. As pontas das asas deles tocavam uma na outra. E naquele local, a presença de Deus se fazia manifesta. Era um lugar tão santo que somente o sumo sacerdote uma vez no ano podia chegar. E ele chegava com uma campainha, uma sinetinha na mão. E ele ia fazendo barulho. Porque se aquela sinetinha parasse de tocar, e ele ia com a corda que ia amarrada na mão dele. Se aquela sinetinha parasse de tocar, porque se ele entrasse naquele local sem ter condições de entrar, ele morria, ele era fulminado ali mesmo.
E aí, quem estava lá fora tinha que puxar a cordinha, porque ninguém podia entrar. Tamanha a santidade daquele lugar. Só que teve um dia que o Filho de Deus, ele gritou: está consumado. Quando ele pagou o preço, aquele véu, aquela cortina, que impedia o acesso a esse santíssimo lugar, ela foi rasgada, de alto a baixo. E a partir dali, qualquer pessoa que esteja debaixo do poder do sangue de Jesus, ela tem acesso ao Santo dos Santos, ela tem acesso à presença de Deus. Sabe aquela máxima aí fora? Deus, não é uma máxima bíblica, porque que às vezes ela pode ser aplicada da maneira correta, mas às vezes ela é interpretada da maneira errada. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Meus irmãos, a Bíblia toda nos mostra que Deus não trata com ninguém em pecado. Desde o Velho Testamento, a começar pelo pecado de Adão e Eva. Deus se apresentou, eles estavam em uma situação de não ter condições de se apresentar diante de Deus. Deus proveu uma nova vestimenta, sacrificou um animal para da pele daquele animal fazer a vestimenta para eles, mas nunca mais eles tiveram a visita de Deus. Todos os dias à tardinha, Deus vinha se relacionar com eles e conversar, assim como nós estamos conversando aqui. Depois do pecado, nunca mais. Então, Deus só recebe, só trata, só conversa com alguém que tenha passado pela justificação. Mas então, como que eu tenho acesso a Deus? Por causa dos méritos de Cristo. Porque quando eu chego, eu não chego em meu nome. Eu chego em nome de Jesus. Eu chego coberto pelo sangue de Jesus. Porque senão, eu seria fulminado como o sumo sacerdote seria se ele entrasse sem ter condições na presença de Deus. Cristo como cumprimento, fizemos aqui. Então, qual é a aplicação que nós tiramos daqui? Toda a adoração começa no reconhecimento do sangue do Cordeiro que abriu acesso à presença divina. Agora nós vamos sim dar uma analisadinha rapidinha no Salmo 84. Agora sim aquele slide, irmão, por favor, do tabernáculo. Meus irmãos, essa é a ilustração do tabernáculo. O assunto não é o tabernáculo, mas para os irmãos entenderem as etapas da verdadeira adoração, nós precisamos estudar um pouquinho do tabernáculo. Não vamos entrar na tenda, no lugar santo e nem no lugar santíssimo. Mas ali, os irmãos estão vendo uma parte exterior. Tem a tenda e tem um pátio. Aquele pátio chamava-se átrio. Naquele átrio, nesse pátio, existiam 2 utensílios. O altar do holocausto e a bacia de bronze. A bacia servia para o sacerdote lavar as mãos dele quando ele ia entrar no lugar santo, dentro da tenda para ministrar. O altar que os irmãos estão vendo ali, que depois que a pessoa entrava, a primeira visão que ela tinha, a primeira coisa que ela via era o altar do sacrifício. Não era um local muito agradável. A visão que se via ali era impactante. Não era algo que a pessoa podia ver e permanecer indiferente. No Salmo 84, o salmista diz o seguinte, que a alma dele tinha saudade. Só em pensar no átrio, só em vir na memória do pátio, a alma dele já se enchia de saudade da casa de Deus, porque ali no Velho Testamento, ali era a casa de Deus. Hoje, estudamos isso na Escola Bíblica domingo. Hoje a casa de Deus somos nós. No Velho Testamento era ali a casa de Deus. E o salmista, o coração dele já se enchia de alegria. E quando ele chegava, qual era a visão que ele tinha?
Era uma visão que impactava profundamente, porque ninguém podia ser indiferente diante do altar do sacrifício. Porque no altar do sacrifício, um inocente morria no lugar do pecador. A pessoa trazia o cordeiro, levava até o sacerdote. Os irmãos estão vendo lá o sacerdote vestido de branco. A pessoa trazia o cordeiro, levava até ele, colocava a mão na cabeça daquele cordeiro, num ato simbólico de transferência de culpa. Quando ele colocava a mão na cabeça do cordeirinho, ele estava transferindo a culpa dele, o pecado dele, para aquele animal que era inocente. Naquele momento, o sacerdote pegava aquele animal, sacrificava naquele altar, e o pecado era perdoado. Tudo isso, meus irmãos, apontava para Cristo. Quem sabe numa oportunidade a gente faz uma análise, o pastor Joel fez uma vez aqui uma análise mais minuciosa do tabernáculo. Numa próxima oportunidade, quem sabe a gente estuda o tabernáculo mais a fundo. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui, é que o salmista, quando ele está falando o Salmo 84, ele está impactado com aquela visão que ele via. E ele conseguia, por causa da revelação divina, ele conseguiu ver que mesmo em um lugar onde a maioria das pessoas via só a morte, ele conseguiu ver a vida. Porque ele olha e ele vê, e ele compara as andorinhas, o pardal que encontrou casa, até o pardal encontrou casa e um ninho para os seus filhotes, junto aos teus altares. Ele consegue ver um lugar onde a maioria das pessoas só via morte, ele consegue ver vida. E é isso que o Evangelho de Cristo traz. Quando a gente olha para a cruz, se tu ficar só na cruz, tu só vai ver a morte. Só que nós não ficamos só na cruz. O nosso Senhor, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, o Salmo 84 é a síntese perfeita disso. Antes de eu oferecer qualquer coisa a Deus, eu preciso ter o meu pecado perdoado. Por favor, irmão, o próximo slide. Aí, meus irmãos, nós vamos entrar no que nós lemos aqui. Naquele texto que nós lemos lá em Apocalipse. O que está acontecendo ali em Apocalipse? Já comentamos com os irmãos. Uma multidão incontável. João tem aquela visão e ele não consegue numerar de tanta gente que estava ali. Mas que momento na história é aquele? Porque o Apocalipse, ele é um livro escatológico na sua essência, cheio de simbolismos, mas ali ele vê a consumação da história. Ali é onde tudo faz sentido. Certa vez perguntaram para Billy Graham, numa entrevista, se ele estava preocupado com os acontecimentos atuais, e ele disse o seguinte: olha, eu li o Apocalipse, e eu sei que tudo vai terminar bem. Essa cena celebrada aqui, em forma de cântico, aonde todos os salvos em Cristo, independente de qual a língua que falava, independente de onde nasceu, aonde viveu, todos aqueles, tanto do Velho Testamento como no Novo, porque às vezes a gente tenta fazer uma separação, achando que a salvação no Antigo Pacto era pelas obras da lei, por guardar a lei. Foi o grande erro do judaísmo, foi entender isso. Nunca foi isso. A salvação sempre foi pela fé. Os rituais simbólicos ali, os sacrifícios eram provisórios, porque eles apontavam para o sacrifício perfeito na pessoa do Filho de Deus. Então todos aqueles que morreram no Antigo Pacto,
Eles morreram e foram salvos pela fé no Filho de Deus, no sacrifício perfeito que viria. E depois, no novo pacto, a mesma coisa. A única diferença é que nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Eles foram salvos pela fé no Messias que viria. A única diferença. Porque a salvação sempre foi pela fé. Porque pelas obras da lei ninguém conseguiria se salvar. 613 mandamentos. Tem os 10 mandamentos principais, mas eles se desdobram em outros tantos. Ninguém conseguiu ser salvo pelas obras da lei. Nós vamos pular um pouquinho e vamos pegar o centro da adoração, que descreve o Cordeiro sendo adorado por anjos e povos. Toda a criação ali em Apocalipse 15, ela está reunida. Já não mais separada. Hoje, por causa do pecado, nós estamos separados. Nós louvamos aqui e os anjos têm o privilégio de louvar na presença de Deus. Mas vai chegar um dia que homens e anjos, todas as criaturas criadas no céu e na terra, elas vão estar diante do trono, cantando o cântico ao Cordeiro. Todos aqueles que lá no Velho Testamento cantaram o cântico de Moisés, no Antigo Pacto. E todos aqueles que cantam a mensagem da cruz, estarão diante do Filho de Deus, glorificando e adorando para todo sempre. E aí eu quero pegar uma carona no Salmo 24 para ilustrar isso para os irmãos. O Salmo 24, ele é um salmo messiânico. Faz parte de uma trilogia que nós chamamos de salmos messiânicos. Salmo 22, 23 e 24. O 22 mostra o Messias sofredor, principalmente palavras ditas pelo salmista no Salmo 22, Cristo as pronuncia na cruz. E o Salmo 24, ele é o salmo que eu costumo dizer que é o salmo de 2 perguntas. A primeira pergunta do Salmo 24, ela é feita na terra. Por favor, irmão, tem como projetar para nós o Salmo 24 aí? Para a gente fazer uma leitura junto com a igreja. E com os irmãos que nos acompanham pela live também, se é possível projetar o texto para eles. Vamos ler o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Agora, a primeira pergunta. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? É uma pergunta. E aí vai dar a resposta. São os requisitos que precisa ter para ficar em pé diante de Deus, na presença gloriosa dele. Nós cantamos um hino aqui no domingo, e acho que no sábado também. No sábado eu não estava, no domingo eu estava. Moisés queria ver o rosto de Deus. Deus disse, não, a minha face tu não pode ver. Nenhum ser humano conseguiria ver a face de Deus e permanecer vivo. Porque se ele visse a face de Deus e continuasse pecando, não teria como continuar vivo. Então, Moisés, tu vai me ver pelas costas. Eu vou passar, vou tapar os teus olhos, eu vou passar e tu vai me ver pelas costas. Tamanha a santidade de Deus. Então, tem requisitos para chegar diante de Deus. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega a mentira e nem age com falsidade. Todo mundo aqui já foi reprovado. Não dá tempo de aprofundar os porquês, mas nós temos provas bíblicas que nenhum ser humano conseguiu preencher os requisitos. Então ninguém tinha condições. Este receberá do Senhor a bênção e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Segue adiante, irmão. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó. Ó Deus. Agora, muda o cenário.
Os irmãos vão notar que esse versículo aqui já muda, já sai daquele cenário da pergunta e entra num outro cenário. É um outro local. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Tem alguém entrando na presença de Deus. Tem alguém que está entrando e não é qualquer um. É alguém que passou, que preencheu todos aqueles requisitos. Como eu disse aqui, nenhum homem conseguiu. Mas houve um só, que conseguiu. Ele passou por aqui e cumpriu todos aqueles requisitos. E sem pecado, um dia, após a sua morte, ele ressuscitou. E aí ele adentrou nos portais eternos. O único homem que passou aqui nessa terra e conseguiu cumprir os requisitos. E aí quando ele está entrando, ele é aclamado. O próximo versículo, por favor, irmãos. Quem é o Rei da Glória? Quem é que está chegando? Está chegando o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Aí vem a resposta. É o eterno, o poderoso e valente. Deus forte, o bravo das guerras. Aqui é Cristo adentrando os portais eternos. Depois de cumprir o perfeito sacrifício. Por favor, irmão. Aí segue dizendo, levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. O próximo versículo. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, louvado seja o nome de Jesus. Ele foi o primeiro. Depois dele, é uma multidão incontável de gente, que vai conseguir entrar. Nós já entramos hoje na presença de Deus, mas não de uma forma plena, por causa do pecado e do nosso corpo mortal. Mas vai chegar um dia, que assim como o Rei da Glória adentrou os portais eternos, assim como ele adentrou, cumprindo todos os requisitos que nenhum de nós conseguiria, nós vamos entrar, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Nesse dia, nós estaremos naquela multidão do Apocalipse 15, que canta um cântico único e universal. Por favor, irmão, voltamos agora para o terceiro slide. Já concluímos o primeiro e o segundo. Agora o terceiro tópico e último, para nos encaminharmos para o final. Para o final. Meus irmãos, até aqui, nós buscamos na palavra muitas referências, mostrando que o centro da adoração sempre foi e sempre será Cristo. Em qualquer momento que isso for substituído, essa adoração não é mais verdadeira. E eu senti, e eu tenho muito cuidado em falar dizendo que é em nome de Deus, porque quem vai julgar é a igreja. Quem vai julgar são os irmãos que estão aqui, são os pastores, pastor Joel como pastor presidente. Mas Deus é testemunha disso. Salvo algum momento que é algum assunto que eu preciso trocar uma ideia com o pastor Joel, eu pergunto, pastor Joel, o que o senhor acha dessa palavra aqui? Posso ir nesse ponto aqui? Mas assim, são raríssimas exceções, porque normalmente o pastor Joel dá liberdade para todos nós. Essa palavra aqui eu não conversei com ele, muito pouco até conversamos pelo WhatsApp. Mas, quando eu estava estudando essa palavra, sobre a verdadeira adoração, me veio à mente que possivelmente, por isso que eu disse, nós estamos em um patamar
elevado no entendimento de adoração. E poderá ser que alguns irmãos não estão conseguindo entender isso. E não estão conseguindo acompanhar isso. Poderá ter irmãos e irmãs em nosso meio, querendo lugares, mas não para tributar glória ao Cordeiro, para tomar glória para si. E Deus não vai aceitar esse tipo de adoração. E se nós identificarmos, primeiro olhar para dentro de nós mesmos, que Deus nos livre, que a graça de Deus nos livre de em algum momento usurparmos uma glória que não nos pertence. A glória é somente a Deus. Mas se em algum momento isso brotar no nosso coração, repreende em nome de Jesus. Mas se tu vê algum irmão com essa mentalidade, ora por ele. E dentro do possível, se o Espírito Santo te der a oportunidade, for o momento, tenta levar essa pessoa a entender que tudo o que fizermos, se não for para a glória de Deus, não tem valor algum. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui com um exemplo clássico de uma adoração que foi recebida por Deus e uma que não foi. E nós vamos entender por que não foi. Que às vezes quando a gente passa de longe assim pelo texto, e eu lá, quando criança eu ouvia muito essa palavra, a gente espiritualiza ela demais e dá a entender uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Caim e Abel. Nós podemos dizer que foi o primeiro culto que a Bíblia registra, o primeiro culto a Deus, depois do pecado. Dois irmãos que vêm trazer uma oferta de adoração a Deus. Um oferece fruto do seu trabalho. Oferece frutos da terra ao Senhor. O outro, possivelmente, pastoreava ovelhas também e oferece do seu trabalho um cordeiro em sacrifício, o melhor que ele tinha, o melhor do rebanho. Deus aceitou a adoração de Abel, que ofereceu o cordeiro, e não aceitou a adoração de Caim. E aí, aonde que eu digo que às vezes a gente espiritualiza demais? Ah, mas Deus não aceitou porque era fruto da terra. Não. Lá, naquele tabernáculo que nós vimos, Deus aceitava ofertas e não era só sacrifício, não era só ofertas de animais. Oferta de cereais também. Então, aonde que foi o tropeço? Por que Deus recebe a adoração? Recebe o culto de Abel e não recebe o de Caim. A Bíblia, meus irmãos, ela tem que interpretar ela mesma. Eu não posso procurar nenhuma interpretação fora da Bíblia para o que a Bíblia ensina. Lá na carta de João, João vai nos dizer que a oferta de Caim foi rejeitada porque a vida de Caim era uma vida ímpia. Deus não aceitou a oferta de Caim porque a vida de Caim não condizia com aquilo que ele estava ofertando. Ele estava querendo ofertar uma oferta de aparente gratidão, mas a vida dele não condizia com aquilo que ele apresentava. Deus viu ali, em Abel, uma oferta sincera. Um dos requisitos que Jesus disse para a mulher samaritana. Em Caim, aquela oferta não foi sincera. Aquela oferta poderia ter qualquer motivação. E eu sempre digo aqui, a gente não tem como julgar a motivação das pessoas. É complicado isso. Às vezes tu tem que esperar o tempo revelar a verdadeira motivação das pessoas. Mas lá na carta de João, vai dizer que por inveja, Caim mata seu irmão
Pastor Joel encontrou? Eu anotei aqui na primeira carta de João, mas não consegui encontrar. Mas lá na primeira carta de João ele vai explicar. Ele matou seu irmão por inveja, porque as obras do seu irmão eram justas e as suas obras eram más. Aí, meus irmãos, nós vamos entrar aqui naquele culto lógico e racional, que lá em grego, no grego está escrito logike latreia. Aquilo que Paulo traduz para nós aqui, que foi traduzido para nós, que Paulo disse, de culto racional. Por favor, irmão, projeta para nós Romanos 12:1. Romanos 12:1. Culto racional. O que é um culto racional? Para nós concluirmos o nosso ensino. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a trilogia, composta por corpo, alma e espírito. O corpo está incluído nesse culto aqui. Não adianta só a alma estar ajustada, aparentemente, se o corpo está desarrumado. Eu estou enganando a mim mesmo. O vosso corpo como um sacrifício vivo. Sacrifício são duas raízes. Sacro ofício, que é culto. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E aqui, meus irmãos, tem a diferença. Por favor, o senhor quer ler para nós, pastor Joel? Os irmãos entenderam por que Deus rejeitou? Ah, mas eu canto tão bonito, eu até sou dirigente de culto. De vez em quando apareço nas lives. Mas e como é que eu trato meus pais em casa? Como é que eu trato a minha esposa em casa? Como é que eu trato os meus filhos? Como é que eu me relaciono com os meus colegas de trabalho? Meus irmãos, é isso. Esse dia eu estava saindo aqui e um irmão, na escola bíblica nós comentamos também, os irmãos não pensem que a espada só corta para ir, a espada corta primeiro aqui. Eu saí aqui e o irmão me deu o passo, Senhor, irmão, quando é que o irmão, amanhã o irmão vai pregar de novo? Vai dar a próxima palestra, ele falou. Eu disse, não, irmão. Amanhã vem a parte mais difícil. Que é a parte que eu vou ter que viver o que eu preguei. Então, meus irmãos, concluímos aqui. Eu acredito que entendemos sobre a verdadeira adoração que Deus recebe. E a que Deus não recebe. Pode falar, irmão, por favor. Perfeito. Os irmãos viram? Ambos tiveram a mesma oportunidade. Mas as escolhas foram diferentes. Vamos ler a conclusão, irmão, só para nós concluirmos ali, a síntese de tudo que nós meditamos aqui. Vou passar para o pastor Joel. Conclusão. A adoração aceita por Deus tem 3 fundamentos. Redenção, só o sangue de Cristo abre o caminho. Se não for pelo sangue de Cristo, não tem como. Vitória, celebrada em cântico, fruto da fé na obra de Cristo. O centro é Cristo sempre. E santidade, vida íntegra, em espírito e em verdade. E aí concluímos, meus irmãos. Adorar é viver diante de Deus, não apenas cantar, é celebrar a presença do Cordeiro, lembrar a vitória e caminhar em santidade até o cântico eterno.
Que o Senhor nos abençoe. Por favor, pastor Joel.